Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que todos vocês estejam bem. Meus queridos, na reunião dessa semana, 4 a 10 de março, no estudo bíblico de congregação, nós estaremos concluindo o estudo do capítulo 6 do livro de Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus. Vamos estar estudando especificamente os parágrafos 18 a 24, mais o quadro na página 48. E nesse vídeo, vamos fazer uma breve preparação e análise de algumas respostas práticas que podemos comentar nesse estudo. Relembrando, o tema do capítulo 6 é Estevão, cheio de favor divino e de poder. Então vamos para a pergunta do parágrafo 18. De que maneiras devemos procurar imitar a Estevão? Resposta. Aprendemos que precisamos ser estudantes diligentes da palavra de Deus se quisermos manejar corretamente a palavra da verdade. Além disso, também podemos aprender da maneira que Estevão lidava com as pessoas, sendo gentil e usando de tato. Apesar de seus ouvintes serem extremamente hostis, ele procurou manter pontos em comum com eles até onde foi possível, falando de assuntos que aqueles homens consideravam muito importantes. Então nós também precisamos apresentar as verdades da palavra de Deus com brandura e profundo respeito. Parágrafo 19. Como Estevão corajosamente transmitiu a mensagem de julgamento de Jeová ao Sinédrio. Sob a influência do Espírito Santo, ele concluiu seu discurso mostrando com coragem que aqueles juízes eram exatamente iguais a seus antepassados que haviam rejeitado José, Moisés e todos os profetas. Na verdade, aqueles juízes do Sinédrio tinham assassinado o Messias, cuja vinda havia sido predita por Moisés e todos os profetas. Realmente, eles haviam violado a lei mosaica da pior maneira possível. Muito bem, entramos no novo subtítulo do estudo, com base em Atos capítulo 7, versículo 54, ao capítulo 8, versículo 3. Senhor Jesus, receba o meu espírito. Parágrafos 20 e 21. A pergunta: como o Sinédrio reagiu às palavras de Estevão e como Jeová o fortaleceu? Resposta: a verdade incontestável das palavras de Estevão deixou aqueles juízes furiosos. Perdendo todo o decoro, eles começaram a ranger os dentes contra Estevão. Então, sem dúvidas, Estevão precisava de coragem para enfrentar o que estava para acontecer. E ele recebeu muito encorajamento da visão que Jeová bondosamente lhe deu naquele momento. Estevão teve o privilégio de ver a glória de Deus e também Jesus em pé à direita de Jeová. Agora os parágrafos 22 e 23. Em que sentidos a morte de Estevão foi similar à de seu mestre e como os cristãos hoje podem ser tão confiantes quanto Estevão? Em muitos sentidos, Estevão morreu da mesma maneira que seu mestre, em paz, com total confiança em Jeová e tendo perdoado seus assassinos. E hoje os cristãos podem ser tão confiantes como Estevão, porque Jesus já é rei e está exercendo o grande poder que seu pai lhe deu. Então nada o impedirá de ressuscitar seus fiéis seguidores, que também foram mortos por fanáticos religiosos, extremistas políticos e outros cruéis opositores. Muito bem, agora passando para o último parágrafo, o parágrafo 24, qual foi a participação de Saulo no martírio de Estevão e quais foram algumas das marcas deixadas pela morte deste homem fiel? Resposta: Saulo aprovava o assassinato de Estevão e até mesmo ficou tomando conta da vestimenta daqueles que participaram do apedrejamento. Pouco depois, ele liderou uma onda de perseguição feroz. Mas a morte de Estevão deixaria sua marca por muito tempo. Seu exemplo fortaleceria outros cristãos a permanecer fiéis e a vencer assim como ele. Além disso, Saulo, anos depois, mais conhecido como Paulo, viria a se sentir profundamente arrependido por ter participado no assassinato de Estevão. Com o tempo, Paulo aprendeu plenamente a seguir o exemplo de fé e coragem estabelecido por Estevão, um homem cheio de favor divino e de poder. E nesse quadro, irmãos, eu vim fazendo uma breve explicação
sobre Marte. O que é ser Marte? Em que sentido? O que isso significa, né? Aqui no segundo parágrafo desse quadro diz que para os cristãos, dar testemunho muitas vezes resultava em oposição, prisão, espancamento e até morte. Por isso, desde o segundo século era comum, Marte também passou a se referir à pessoa que sofre essas consequências. Então, vem explicando que Estevão, ele realmente foi um mártir, né? Por isso que nesse sentido ele pode ser chamado de o primeiro mártir cristão, né? Que sofreu essa oposição ferrenha e acabou infelizmente sendo morto. Então, se caso o irmão perguntar ou pedir para ler, os irmãos podem ler esse quadro. Amados irmãos, então essa foi a nossa preparação e conclusão do capítulo 6 do livro de Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus, que vai ser considerado no estudo bíblico de congregação dessa semana, 4 a 10 de março. Muito obrigado pela atenção de vocês. Esperamos que vocês possam fazer excelentes anotações com o auxílio desse vídeo e também consiga dar bons comentários nesse estudo. Agora chegou aquele momento que, se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe um gostei, um comentário, compartilhe nossos vídeos e torne-se membro, assim como outros irmãos, torne-se membro do nosso canal. Essa opção, além de ajudar o canal a crescer, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas e ajude elas também na sua preparação. Um grande abraço e até mais aos próximos vídeos.